Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela. Fechar aqui o chat. Ok. Bom, todo mundo enxergando a tela aí? Então, vamos dar início aí, vocês estão... Pessoal enxergando a tela aí? Ok, então vamos lá. Então. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Tá? Meu nome é Marcelo Pacheco, sou diretor comercial da IntegraSul. E a ideia é nós estarmos falando aqui hoje um pouco sobre a LGPD. Tá? Então, é um tema que está bastante em voga, a questão da LGPD, e nós vamos estar conversando um pouco e falando um pouco sobre esse assunto aí que as pessoas cada vez mais estão buscando informações, está chegando aí a data para estar em compliance com a LGPD, então a nossa ideia é estar levando um pouco de informação para vocês também, tirando as dúvidas de vocês sobre essa questão da LGPD. Tá? Bom, primeiramente, só para apresentar a IntegraSul. Então, a IntegraSul é uma empresa com sede em Caxias do Sul. Então, deixa eu fechar aqui agora, ficou melhor. Que o foco da nossa empresa hoje é a segurança da informação e infraestrutura. Então, é uma empresa que já tem 20 anos de mercado, trabalhando nessa área específica e cada vez mais se focando principalmente na questão da segurança, tá? Da informação, que hoje se não o principal bem das empresas é a informação. Tá? Alguns dos nossos parceiros, tá? Então, dentre os nossos parceiros estratégicos, principais aí a Trend Micro, Fortinet, ArcServer, Senha Segura e Qualys, que são soluções voltadas bastante para a parte de segurança da informação e também para atender requisitos aí da LGPD. Tá? Certificações técnicas, então nós temos hoje uma equipe certificada nas mais diversas áreas aí dos produtos que nós trabalhamos. Então, tanto técnica quanto comercial, nossa equipe é capacitada aí para estar oferecendo para vocês os melhores produtos e os melhores serviços aí na área de segurança. Alguns clientes que nós trabalhamos, a empresa hoje trabalha desde a linha de empresas de varejo, governo, tá? Então nós não temos um segmento específico, porque hoje a segurança da informação ela está em todos os meios, né? Inclusive vocês vão ver, quem já chegou a ver alguma coisa sobre a LGPD, sobre a questão da Lei de Proteção de Dados, sabe que ela é para todos. Então todas as áreas vão ser afetadas ou vão ter que estar trabalhando para melhorar o compliance para a LGPD. Então vamos ao que interessa, iniciar a apresentação. Bom, quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que duas linhas que têm que estar bem que têm que estar alinhadas dentro das empresas é a área do direito e a área da tecnologia. Então, porque elas têm que andar juntas dentro da organização para poder atender os requisitos que a LGPD está colocando para nós. Tá? Então, quando se fala em LGPD, a gente está falando muitas vezes mais em melhorar processos do que também em ferramentas de proteção. Tá? Falando um pouco sobre a lei LGPD ela é baseada na GDPR, tá? Que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Tá? Ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e ela vai entrar em vigor em agosto de 2020. Tá? Ela é uma lei que é voltada principalmente para a questão de tratamento de dados pessoais, tá? Isso é bem importante, eu acho que é interessante a gente estar saber que os dados que estão cobertos pela LGPD são dados pessoais, tá? Então, que o principal objetivo disso é o quê? É ter a liberdade de definirmos quem vai poder guardar nossos dados e também a privacidade sobre esses dados, tá? Ok? Ele vai ser aplicado a qualquer operação que tenha tratamento de dados pessoais realizados no território nacional. Então, mesmo que seja uma empresa multinacional, se tratar a informação dentro do território brasileiro, ela vai estar sobre a LGPD. Tá?
E o que é considerado um dado pessoal? É qualquer informação que identifique uma pessoa, tá? Então é importante também nós, quando falamos de dados, que o dado pessoal é aquilo que identifica a pessoa, seja o nome, o CPF, identidade, tá? Mas nós também temos o dado sensível que ele tem que ser protegido, que é a questão desde origem racial, ética, a questão de prontuários de saúde, o dado genético, ou seja, qualquer informação que é sensível à pessoa também tem que ser protegida por essa lei. Tá? E quando nós falamos em dado também, existe o dado uh, anonimizado, ou seja, aquele dado que onde eu vou estar não identificando a informação, ou seja, se eu trabalhar, hoje a maioria dos sistemas não tem essa tecnologia, mas se eu conseguisse criptografar a informação que está dentro do meu banco de dados, que ela não possa ser identificada a partir do momento que for vazado esse dado, eu vou estar protegendo essa informação para um terceiro não ter acesso a ela. Tá? Então, é bem importante quando nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, é que ela é somente para dados pessoais, ou seja, proteção para dados de pessoa física, ok? Para fim da lei, ela vai considerar o que? O titular, que é a pessoa a quem o dado se refere, né? Então, no caso, a pessoa, o Marcelo, por exemplo, é onde é o titular dessa informação. O controlador, ou seja, a empresa, quem é que controla aquela informação, que ela pode ser tanto uma empresa jurídica, ou seja, como uma empresa pública, como privada também, ou seja, então ela vai estar sob as mesmas regras da lei. Tá? Então é quem vai controlar essa informação. No caso, se fosse ver aqui na IntegraSul, a IntegraSul seria o controlador das informações de pessoas físicas que nós temos aqui conosco. Tá? O operador é quem vai operar essa informação, que pode ser desde a pessoa do RH, ou a pessoa da área comercial, ou qualquer uma pessoa física dentro, que pode ser física ou jurídica também, pode ser um terceiro que está operando essa informação para mim. E a lei ela prevê a criação do encarregado, ou seja, agora, quando no final do ano passado foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, vai ser uma autoridade que vai ser quem vai fiscalizar, uma autoridade controladora que vai ser quem vai fiscalizar o cumprimento da lei. Tá? Então, ela foi criada no final do ano passado e foi aprovada agora esse ano pelo Congresso já a criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? A função dela vai ser exatamente que estabelecer regras e fiscalizar se a lei está sendo cumprida. Ok? Ela vai estar ligada diretamente à Presidência da República, até porque um dos objetivos da criação dessa autoridade nacional não seria gerar mais custos para o governo, né? Então ela está ligada diretamente à Presidência da República. E agentes de tratamento, ou seja, seria o controlador, que é a empresa, e o operador, quem opera esses dados. Tá? Esse encarregado, ele vai ter que toda a empresa, ou seja, apesar que acreditamos nós que agora com a criação da autoridade vão realmente surgir as novas regras, que dependendo do porte da empresa, ela não vai ser obrigada a ter um encarregado da proteção dos dados. Né? Esse encarregado pode ser um terceiro também, pode ser uma empresa jurídica, que foi uma das mudanças que teve quando a lei foi sancionada, foi que também pode ser uma empresa jurídica que cuide seja responsável pelos dados. Qual é que é as funções desse encarregado? Ele que vai aceitar e prestar esclarecimentos sobre a questão de reclamações e comunicação com os titulares da lei. Então, por exemplo, se eu entrar em contato com uma empresa pedindo para remover meus dados ou pedindo para transferir meus dados para outra empresa, quem eu vou ter que estar falando é o encarregado pela proteção dos dados. Ok? Ele também vai ser a pessoa que vai receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Então, caso eu seja autuado, por exemplo, pela autoridade nacional, o responsável, o encarregado dos dados, ele vai ser responsável por tomar as ações que a autoridade nacional pedir para mim providenciar. Ele também é responsável por orientar os funcionários da empresa e contratados, ou seja, os terceiros dessa empresa, sobre a questão da relação de proteção de dados.
e vai executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, ou seja, se o controlador, a empresa, definir algumas outras ações que ele tem que estar tomando, criação de normas internas, vai ser a responsabilidade dele. Possivelmente, essa pessoa dentro dessas empresas vai ser uma pessoa que já tem algum outro cargo e vai ter uma função a mais para estar fazendo dentro da organização. Bom, com a criação da lei também vai fazer nós pensarmos um pouco sobre o porquê que eu tenho dados pessoais das pessoas dentro da minha organização, ou seja, desde meu cliente ou de terceiros, assim por diante, dos meus funcionários também, né? Então, quem trabalha muito com a questão do comércio, né, ele tem muita informação de pessoa física na sua base de dados. Então, a primeira coisa, para mim poder captar dados de pessoa física, eu vou ter que definir a finalidade que eu vou ter para aquele dado. Então, vocês podem ver que até a própria questão de sites onde vocês fazem cadastros, eles têm que ser adaptados à nova lei, ou seja, vai ter que dizer para que eu estou, a finalidade que eu estou pegando aqueles meus dados, meu nome, meu CPF, ou seja, eu vou pegar esses dados porque eu preciso emitir uma nota fiscal. Ok, essa é a finalidade. Eu não vou poder usar esses dados para outra finalidade, a não ser aquela qual o dono do dado pessoal, ou seja, a pessoa qual eu peguei os dados, o titular, ele me permitiu que eu faça. Tá? Então, isso é bem importante a gente estar ciente que não é que eu não vou poder pegar dados pessoais, ou seja, eu vou ter que estar definindo qual a finalidade que eu vou utilizar aqueles dados. E aí me leva a pensar também a necessidade de eu ter aqueles dados dentro da minha organização. Ou seja, hoje a gente vai acumulando informações e acaba não tratando essa informação da melhor maneira possível. Com a nova lei, ela vai também nos levar a pensar que o dado ele vai ter que ser captado, ter que ser tratado, ou seja, eu vou trabalhar aquela informação e se eu não preciso mais dele, eu descarto esse dado. Tá? Isso é muito importante. E eu mapeando todo o ciclo de vida do dado dentro da minha empresa, eu tenho que garantir a segurança, ou seja, adotar medidas técnicas e administrativas, ou seja, contratos, ferramentas que possam garantir a segurança dessa informação para que ela não venha a ser vazada, alterada, ou eu tenha uma perda dessa informação. Tá? Então, um ponto importante na lei também, que ela fala muito sobre a questão da prevenção, ou seja, as empresas que adotarem medidas de prevenção, caso exista um vazamento de dados ou qualquer incidente, ela vai ter uma pena muito menor do que uma empresa que não tem não adotou nenhuma medida para não ter esse vazamento de informação, para não ter esse incidente, ok? Bom, então aqui essa foto explana bem a questão de que dados precisamos armazenar. Então hoje é quase aquele acumulador de coisas, né? A gente vai pegando informação, guardando na nossa base. Então, um outro ponto importante é entender que, pode ser até uma dúvida que vocês venham a ter, que existem alguns dados que por lei eu tenho que guardar, né? Por um determinado tempo. Então, as leis que já existem hoje para, por exemplo, dados de funcionários, por exemplo, que eu tenho que guardar lá, sei lá, 5, 10 anos. Se a lei exige isso hoje, ela se sobrepõe à LGPD, ou seja, eu realmente vou ter que guardar aquela informação, porém eu vou ter que guardar ela protegida. Ok? Então, a questão de transferências internacionais e manipulação dos dados, tá? Então, aqui é um ponto que nem nós já havia falado, ou seja, nós passamos de um modelo de coleta mínima de dados. Então, quanto menos informação de dados pessoais e dados sensíveis eu tiver dentro da minha organização, menos risco eu estou correndo, ou seja, menos possibilidade de vazamento ou de qualquer incidente eu vou ter. Um outro ponto importante na transferência internacionais, a lei prevê que eu só vou poder transferir dados para outros países aos países que têm alguma lei semelhante à LGPD. Então, hoje no mundo, existe a União Europeia e os Estados Unidos são os países que já têm uma lei de proteção de dados. O Brasil realmente está sendo bem saindo bem na frente nessa questão, até porque isso também, a lei europeia e americana prevê isso, ou seja, a transferência de dados internacional vai ter que ser para países que também têm uma lei semelhante. Tá? Bom, quando existe a questão de previsões legais, que nem eu coloquei, qualquer dado pessoal para cumprimento de alguma previsão legal, ela pode ser mantida sem autorização dos usuários, por exemplo, a questão de prontuário do hospital, clínicas, até o próprio
governo, né? Tem algumas questões, tem um tópico, um artigo dentro da lei que só fala sobre proteção de dados para governo, né? Que tem informações que são necessárias ele guardar dentro da sua estrutura. E as consequências, então? A lei prevê, de primeiro momento, uma advertência, né, uma indicação de prazo para adoção das medidas. Claro que toda a questão de níveis de consequências vai depender muito das jurisprudências que vão acabar surgindo. Né? Então, como hoje a lei não está em vigor, nós não sabemos como os juízes, ou seja, como o judiciário vai tratar essa questão das multas e a questão das punições em caso de algum incidente com os dados pessoais. Tá? Então, mas a lei prevê que, primeiro, uma mais branda seria uma advertência, né? Posteriormente, uma multa de até 2% do faturamento ou limitada a 50 milhões, né? Na realidade, o máximo que vai se pagar de multa é 50 milhões de reais. Tá? E uma multa diária, então, vai depender da questão cada caso vai ser tratado de uma maneira diferente, até porque, que nem eu comentei, a própria lei já disse, a empresa adotava boas práticas de segurança da informação, ela tinha uma política de segurança, ela tratava seus dados de uma maneira, e mesmo assim houve o vazamento, porque 100% seguro a gente sabe que não existe, né? Ela vai ter uma punição bem mais branda, né? Ok? Bom, alguns pontos de atenção que a gente tem que ter realmente, que todo o tratamento dos dados, ou seja, eu vou poder guardar dados pessoais dentro da minha organização apenas com o consentimento do titular. Então, se o titular do dado disser, não, tu não pode pegar meu CPF, ok, eu não vou poder pegar o CPF dele. Tá? E o importante é dizer o para que eu vou estar usando aquela informação. Tá? O titular sempre vai ter acesso facilitado às informações, então isso é um ponto importante. Se eu chegar numa loja e pedir eu quero ter acesso às minhas informações, eu vou poder ter acesso a essa informação. A empresa vai ter que divulgar um encarregado, né, para essa questão do tratamento, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, né, tá? É vedado o compartilhamento das informações pessoais sensíveis, né? Então, ou seja, eu não posso vender minha base de dados de funcionários, por exemplo, para uma empresa de e-mail marketing ou o que for, né? Então, a troca, o uso compartilhado dessas informações, ele não é possíveis, tanto de dados pessoais quanto dados sensíveis, né? Porque imagina o caso lá, eu tenho uma grande base de dados que tem informações de questões, desde que religiosas ou questões de qualquer opção partidária ou alguma coisa assim. A partir do momento que eu compartilho essa informação, esses dados podem ser usados para uma questão política ou outro fim, né? Qualquer violação que for causado ao dado, ou seja, ele tem que ser reparado. Tá? Então, se o controlador teve uma perda, um vazamento, ele vai ter que reparar essa questão que aconteceu. Tá? Os dados têm que ser eliminados e quando eu elimino, ele tem que ser informado ao o dono do dado, ou seja, ao titular, que os dados deles foram eliminados. Então, quando eu não preciso mais daquela informação, que nem eu falei antes, ou seja, nós não precisamos mais estar acumulando dados, né? Então, a gente vai eliminar essa informação a partir do momento que... Então, quanto mais rápido eu me desfizer dessa informação, menos risco eu estou correndo. O titular tem direito de pedir a eliminação, ou seja, eu posso chegar numa empresa e pedir, eu quero que elimine todos os meus dados pessoais que estão sendo tratados aí dentro. Tá? E a empresa vai ter que fazer isso. Tá? A questão da transferência internacional, como eu coloquei, né? Então, que vai ter que ser países que têm uma lei de proteção de dados. E qualquer incidente que venha a ocorrer de segurança, tá? O controlador ele é obrigado a comunicar à autoridade nacional e ao titular do dado. Isso é bem importante, que no Brasil isso hoje não era. Nós sabemos que tem várias questões de vazamento de dados, a questão de ataques cibernéticos que nunca são informados a ninguém, né? Porque não tinha nem a quem informar. Mas nem ao dono do titular daquela informação, que muitas vezes vazou, ele fica sabendo que houve aquele vazamento. Agora, a partir da lei entrando em vigor, é obrigado a se comunicar com a autoridade nacional. E aquela questão, né? Ou seja, é melhor, vamos supor que a empresa informe a autoridade nacional do que venha a ser descoberto por terceiros, porque aí a pena também vai ser muito maior. E aí aqui que vem o grande ponto
da questão da proteção dos dados pessoais é saber onde estão esses dados pessoais dentro da minha empresa. Então, o primeiro passo, assim, se nós fosse ter uma receita aí de o que eu preciso começar a fazer para me adequar à lei, é realmente inventariar os dados pessoais, ou seja, onde estão guardados esses dados. Quando a gente fala em dados pessoais, nós não falamos só na questão de tecnologia informática, ou seja, não é só banco de dados, ou seja, desde aquele fichário onde eu tenho informações de pessoas físicas, ele também ele é um dado pessoal e tem que ser protegido de alguma maneira, ok? Então, o primeiro passo realmente é isso, é inventariar onde estão os dados pessoais dentro da minha empresa, qual é os bancos de dados, falando na questão da tecnologia em si, né? Onde está essa informação, para mim saber também classificar ela, proteger, definir um ciclo de vida para essa informação, ou seja, desde o momento que essa informação entra na minha organização até o momento que ela é excluída da minha organização. E monitorar se está havendo algum vazamento, algum ataque nesse sentido, né? Porque a própria lei também coloca que a autoridade reguladora vai exigir relatórios do que, ou seja, eu preciso de evidências dizendo que eu estava realmente protegendo as minhas informações. Ou quando houver um incidente, eu preciso explicar como que aconteceu esse incidente, ou seja, foi através de um funcionário interno que vazou essa informação, foi um ataque cibernético que vazou aquela informação e como que isso acabou acontecendo dentro da minha empresa. Ok? Bom, então imagine se a lei estivesse em vigor hoje, né? Nós já tivemos aí no último ano, em 2018, alguns incidentes que vocês já devem ter visto na mídia, tá? O que aparece na mídia realmente são os de maior impacto, né? Mas nós tivemos aí o Banco Inter, que teve um vazamento de dados de clientes na internet, ou seja, cerca de 19 mil correntistas do Banco Inter foram afetados com isso, e o Ministério Público realmente já fechou um acordo com o Banco Inter para ele pagar uma quantia lá de R$ 1 milhão de multa para o combate, ou seja, uma multa que vai ser designada às instituições públicas para o combate do crime cibernético, né? E mais 500 mil para instituições de caridade. A CIA também teve vazamento de mais de 2 milhões de dados pessoais das suas bases, né? O Uber, Netshoes, Facebook. Então, aqui nós estamos falando de empresas que tiveram, ou seja, incidentes que tiveram impacto e saíram na mídia, né? Mas quantos outros incidentes já acabaram ocorrendo que a gente nem sabe? E agora, com a nova lei, realmente isso vai ficar muito mais transparente. Uma questão matemática, né? Ou seja, o que é um ponto importante, quando a autoridade reguladora definir porque eu não é simplesmente eu dizer, ó, eu faturo o X, porque apesar que hoje o governo sabe mais das nossas informações do que nós mesmos, né? Mas ela tem um faturamento médio de algumas organizações por área, né, na questão varejo, grupo de empresas, serviços, assim por diante. E a multa, quando não é comprovada, ou seja, que eu não consiga comprovar qual é que é o meu faturamento real, ela é baseada nessa tabela aí que o governo vai ter. Tá? Bom, existe algum certificado LGPD, compliance, alguma coisa assim, ou seja, eu estou compliance 100% com a LGPD, eu não, como uma ISO, por exemplo, que eu pudesse dizer, oh, não, aqui eu estou ok. Infelizmente, isso não existe, né, como diz aqui o Padre Quevedo. Isso não foi criado, possivelmente agora com a criação da autoridade nacional e ela entrando em funcionamento, realmente isso vai ser criado com eles. Eles devem criar algumas questões de boas práticas para tentar trabalhar para mitigar os riscos de um vazamento de dados. Tá? Mas existem boas práticas de mercado, ou seja, nós já temos algumas regras, como o PCI, como questões de controle que eu posso estar aplicando dentro do meu ambiente. Para mim também, a partir do momento que houver algum incidente, eu provar, não, eu estava aplicando as boas práticas de segurança da informação. Tá? Então, nós temos o PCI, que as práticas bastante utilizadas por empresas de varejo, né? Na questão de TEF, eles são quem vende por cartão de crédito, que tem boas práticas que também tem tudo a ver com a questão de proteção de dados, né? Desde proteger os dados do titular, a questão de monitorar e fazer testes regulares de intrusão na minha rede, a questão de vulnerabilidades, manter os servidores sempre atualizados, ou ter ferramentas que possibilitem
que eu proteja esses meus servidores de vulnerabilidades existentes, questão de antivírus, firewall, sempre aquela coisa que a gente sabe que são boas práticas na questão de segurança da informação, tá? Que às vezes são simples, mas não são executadas dentro das nossas organizações. E desde a questão também de treinamento e conscientização dos usuários do que é segurança da informação. Acho que cada vez mais a gente está vendo incidentes ocorrendo, aí nos últimos dias aí tem bastante na mídia a questão do vazamento de dados aí do ministro da Justiça, de procuradores, então a questão, o tema segurança da informação está cada vez mais em voga no nosso meio, né? Então a gente tem que estar bastante preocupado com isso, e agora a nova lei veio realmente para proteger essas informações. Bom, o que nós temos que estar, a questão da segurança e do sigilo de dados. É o artigo 46 da lei, diz que os agentes de tratamento, ou seja, as empresas, devem adotar medidas de segurança técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Então, aqui é um ponto bem importante, ou seja, eu tenho que ter boas práticas, boa governança, que nem também fala ali o artigo 51, né, que me permita dizer, caso haja um incidente, que eu adotava essas boas práticas, mas eu tenho que ter evidências disso, não é só dizer, né, eu tenho que provar através de relatórios ou através de monitoramentos que eu estava adotando boas práticas, tanto administrativas quanto técnicas, para melhorar a segurança da informação da minha organização. Ok? Então, a questão das sanções administrativas, né, ela vai ficar sujeito àquilo que nós colocamos antes, lá, da questão desde inicialmente aí, simplesmente uma advertência, até a multa de 2% até 50 milhões de reais. Ok? Bom, quando a gente fala em segurança da informação, também cada vez mais o cenário de ameaças vem mudando, e para isso eu tenho que estar melhorando também a questão das minhas defesas, né? Então, se nós, isso aqui são dados da FortiGuard, que é o laboratório de pesquisas da Fortinet, aí, que a cada minuto aí nós temos, para ter uma ideia, 140 mil acessos a sites maliciosos, 650 Zero Days, ameaça Zero Day, aquela ameaça que nenhuma ferramenta ainda conhece, que ela tem que ser trabalhada através de correlacionamento ou a própria machine learning, né, que está sendo muito utilizado hoje. Então, cada vez mais as ameaças estão mudando. E para isso eu tenho que também melhorar as minhas defesas. Antigamente eu me preocupava basicamente com um vírus de rede, que deixaria minha rede mais lenta, mas hoje não. Hoje eu estou me preocupando com ataques que têm fins financeiros e muitas vezes não só financeiros, mas também de destruir a imagem da minha empresa. Então, já existe na Deep Web, o modelo de alguns ransomwares vai acabar mudando um pouco, ou seja, o que acontece hoje, o ransomware vai lá, criptografa meus dados e me pede um resgate, ok? Se eu não tive problema nenhum se eu tenho um backup, alguma coisa assim, eu volto meu backup, ok, posso ficar parado um tempo, mas com a nova lei, eu posso sequestrar os dados de uma empresa e chegar para essa empresa e dizer o seguinte: ou tu vai pagar para mim X valor, né, desse sequestro, ou eu vou disponibilizar esses teus dados pessoais aqui que eu tenho essa base, tornar público. A partir do momento que tornou público, eu vou estar sob pena da lei da LGPD, né? Então isso é uma nova forma de ataque vai estar surgindo, trabalhando numa brecha aí que a lei vai estar atuando, ou seja, os hackers vão acabar sequestrando essas informações para poder estar usando de uma maneira diferente, tá? Então é bem importante a gente também se preocupar com isso. A transformação digital, aí que tanto se fala, né, ela também, os malwares estão mudando, como eu comentei, eles estão cada vez mais modernos, a questão do aumento cada vez mais também do custo de se manter seguro, ou seja, tem que estar investindo em mais ferramentas para segurança, porque os danos causados por um ataque, um ransomware, por exemplo, eu ficar lá uma semana minha empresa parada, ou eu ficar ter que estar pagando um resgate, que muitas vezes eu nem sei se eu vou receber aquela informação, tá? A mudança do perfil do usuário também, hoje cada vez mais a adoção de nuvem, Office 365, G Suite, outras ferramentas, também me mostra que eu tenho que trabalhar de uma forma diferente a segurança da minha empresa.
A questão de ataques direcionados, onde eu tenho que detectar ameaças que ainda não são conhecidas, então eu tenho que trabalhar com ferramentas que tenham machine learning, outras formas diferentes de me proteger. Então, como as ameaças estão se transformando, a minha defesa também tem que se transformar, ok? Alguns desafios de segurança, então, em algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos, as empresas, 53% das empresas indicam que a rápida evolução das cyberameaças, né, é o desafio número um para garantir a segurança em sua organização, porque muitas empresas têm uma estrutura de segurança ainda bastante defasada. 45% das organizações dizem que tem problemática, falta de habilidades de cibersegurança. Eu acho que esses últimos incidentes que vêm ocorrendo, a própria entrada da lei em vigor vai levar as empresas cada vez mais a tratar a segurança da informação como algo muito importante dentro da organização, ou seja, ela vai estar dentro do core business da empresa, a questão de segurança da informação. Tá? E 68% de violações demoram meses para serem descobertos, ou seja, hoje o ataque também ele é silencioso, ele é diferente do que era uma vez, ou seja, o hacker está dentro da minha estrutura e a partir do momento certo ele vai executar aquele ataque que ele estava programando, ok? Bom, pensando nisso, nós montamos algumas tabelas de produtos que podem auxiliar atender requisitos da lei. Tá? Então, isso é bem importante salientar que a questão do atendimento da lei, como eu comentei antes, o primeiro passo a ser feito é realmente eu mapear onde estão os dados sensíveis dentro da minha empresa, os dados de pessoa física. A partir daí, eu vou trabalhar uma estratégia como proteger esse dado, tá? Que pode ser através de ferramentas tecnológicas, pode ser através de contratos, então, e muitas vezes eu podendo alinhar as duas coisas nesse sentido, né? A questão do direito e a questão da tecnologia tem que andar juntos, ok? Então, existem ferramentas que podem nos ajudar a isso, principalmente na questão, muitas vezes também, de estar mostrando evidências de que eu estava adotando boas práticas de governança, ok? Então, depois nós vamos estar disponibilizando também essa apresentação para vocês. Aqui tem um pouco de como essas ferramentas podem estar auxiliando, como essas ferramentas já auxiliam hoje para atendimento de outros compliance, como o PCI, que nem eu falei, bastante usado aí na questão do varejo. Nós temos vários clientes que já utilizam ferramentas para estar em compliance com o PCI. Ok? Bom, aqui eu não vou me estender muito, mas, como eu falei, essa apresentação vai ser disponibilizada, então vocês vão poder estar olhando ali também qualquer dúvida que tiver nesse sentido. Tá. Bom, considerações finais, então para nós estar bem alinhado, né? O artigo 46 da lei diz exatamente isso, ou seja, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição. Então, a questão de perda, alteração, assim por diante. Então, que medidas eu posso adotar para melhorar a minha segurança? Né? Então, desde medidas básicas de segurança, que vai criar uma governança. Acho que tem muitas empresas que não têm nem política de segurança. Né? Então, parte-se do princípio que é o início de tudo. E a maioria das empresas, a gente também, em projetos de DLP para proteção de vazamento de dados, encontra empresas que também não sabe nem quais informações quer proteger. Né? Agora, com a lei, nós sabemos, são dados sensíveis, dados pessoais, onde é que estão esses dados dentro da minha empresa, em qual banco de dados tem isso, será que eu preciso desse dado realmente, ou eu posso eliminar esse banco de dados? Então, eu vou começar a pensar dessa maneira, para que finalidade eu preciso desse dado, entendeu? Então, a partir daí eu vou tomar minhas decisões. Técnicas de monitoramento, então IPS, Next Generation Fire, WAF, CASB, então DLP. Administrativa, ou seja, classificar minhas informações. Gestão de pessoas é um ponto muito importante. As pessoas têm que estar cientes, porque a própria lei, eu tenho lá o controlador e eu tenho o operador. Então, o operador e a lei também diz que os dois vão responder juntos caso haja algum incidente. Então, isso é muito importante
as pessoas estão sabendo dessa questão. Tá? Então, se caso um operador vaze essa informação, ele também vai poder responder por esse ato. Tá? Acessos não autorizados, então eu defini realmente dentro da minha estrutura quem pode, quem deve acessar determinada informação. Questão de incidentes, eu tenho uma contingência, alguma forma de eu voltar rapidamente, porque a lei lá coloca que eu tenho que reparar o dano causado, ou seja, então, se eu trato aquela informação e ocorreu algum dano, eu tenho que reparar da melhor maneira e mais rápida possível. Tá? Monitoramento das informações, comunicação segura, acho que isso é um ponto bem importante, a gente está trabalhando com formas de comunicação segura, até para não ter exploração de vulnerabilidades, ou seja, ataques nesse sentido, tá? Isso é bem importante, tá? Bom, questão de dúvidas aí, não sei se alguém tem alguma dúvida, eu vou estar agora parando a minha, vamos lá. Eu tô com o chat aberto aí para o pessoal que quiser estar perguntando. Acho que o importante agora é nós realmente estar trocando informações aí, ou seja, e até estar trocando experiências, se você já tem alguma coisa nesse sentido. Ali tem uma pergunta da Simone quanto à questão município, né, ou seja, da prefeitura. Na realidade, ela está a questão dos órgãos de governo, eles tem um artigo específico sobre eles, mas eles estão dentro da mesma ideia da questão da utilização do dado pessoal. Ou seja, quando o município tiver alguma informação pessoal, ele tem que dizer para que finalidade ele está usando aquilo. Claro, eu vou ter lá o dado pessoal para a emissão do carnê do IPTU. Ok, ele vai ter essa informação lá dentro, ele vai ter que proteger da mesma maneira também para não ter vazamento. A lei fala que o órgão público não pode repassar essa informação para uma empresa privada, ou seja, como a lei diz que não pode compartilhar, ou seja, se tiver uma questão de que houve um vazamento de informação do município e foi passado, usado esses dados para fazer e-mail marketing, alguma coisa assim, o município vai ser autuado pela autoridade regulamentadora. Claro que a questão da multa, a lei para órgãos públicos, ela não está bem, a princípio, o órgão público simplesmente vai ser como se fosse um TCU lá, vai dizer quais ações o órgão público tem que tomar para não acontecer novamente aquele incidente. Mas se pegar e olhar a lei, tem um artigo especificamente para órgãos públicos. Né? RH de uma empresa, por exemplo, de que forma poderia proteger esses dados pessoais? Bom, na realidade, o RH, a maioria das empresas, tirando aquelas empresas que trabalham com comércio, ou seja, que vendem diretamente para a pessoa física, é a área que é mais afetada aí dentro da organização. Tá? O primeiro ponto é que nem eu comentei, é saber onde ficam guardados os dados dos funcionários. É no banco de dados do sistema de RH, é numa planilha do Excel ou assim por diante. Tá? A partir do momento que eu pegar essa informação, eu vou ter que estar trabalhando tecnologias para protar. Vamos supor, no servidor do sistema de gestão. Bom, como é que eu posso proteger esse servidor do sistema de gestão? Eu vou usar um firewall, eu vou ter muitas vezes também vou ter que ter um contrato com esse sistema de gestão, ele é de uma empresa, sistema de RH é de uma empresa terceira. Eu tenho que ter um contrato com essa empresa terceira que também ela garanta a segurança daquele sistema para não ter vazado. Mas o primeiro ponto realmente é saber onde estão guardados os dados dos funcionários. E a partir daí criar uma estratégia de proteção para aqueles servidores, ou seja, e para também analisar com a empresa terceira que fornece o RH, porque muitas vezes também os dados dos funcionários são no escritório de contabilidade, né? Então, esse escritório de contabilidade, ele também vai ser conivente com a empresa controladora, porque ele vai estar sendo o operador dos dados, né? Então, ele responde solidariamente à empresa que é a que captou os dados. Tá? Mas a proteção, ela tem que ser feita exatamente da mesma maneira que eu vou proteger dados de clientes, assim por diante. Um dia eu não peguei o início, trabalho numa empresa, mas já tem uma data para começar. A data é agosto do ano que vem, né, de 2020.
O risco de ser postergado, bom, nós estamos no Brasil, né? E o risco sempre existe. Porém, hoje ela já foi postergada era para ser 12 meses, era para entrar no final desse ano, ela foi postergada já para agosto do ano que vem, tá? Porém, o que está se vendo é que até porque como eu comentei lá no Como Não Pegou a Empresa no início, que a transferência de dados internacionais para outros países, como já existe a GDPR na União Europeia e já existe uma lei de proteção de dados nos Estados Unidos, e essas leis falam que a transferência de dados só pode ser para países que têm uma lei similar de proteção de dados, eu acredito que ela não vai ser postergada, porque vai estar realmente, muitas vezes, influenciando nas questões de transferência de dados internacionais, né? Então, se no caso a lei não entrar em vigor realmente na data prevista, o Brasil, por exemplo, não poderia transferir informações com empresas da União Europeia nem dos Estados Unidos. Mais alguma pergunta? E é importante salientar, nessa que eu também acredito que não deve ser postergado, porque está andando dentro do que se espera. O Congresso já aprovou a criação da autoridade reguladora. Tá? Então, agora deve estar indo para o Senado e possivelmente o objetivo é que até o final do ano essa unidade, a autoridade reguladora já esteja funcionando. Alguém tem mais alguma questão? Bom, pessoal, nós vamos estar disponibilizando para vocês essa apresentação também, tá? O importante é que vocês busquem, ou seja, cada vez mais informações sobre a questão da LGPD, porque ela está chegando, e o brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora, né? Mas é um tema que tem que ser tratado dentro das empresas, tem que ser levado para nível de direção, porque muitas vezes os diretores das empresas não sabem nem que a lei existe, né? Nós já tivemos muito caso nesse sentido. A área jurídica das empresas também não sabem nem que isso existe. Inclusive, nós temos uma parceria com um escritório jurídico, especialista em direito digital também, porque, como eu coloquei no início da apresentação, as duas linhas têm que andar em conjunto, tá? Tanto a parte jurídica quanto a parte tecnológica, ok? Tem risco da empresa ser auditada sobre o assunto? Sim, o que a lei prevê, na realidade, nem ser auditada. Se tiver algum incidente de vazamento de informação ou qualquer coisa, a empresa é obrigada a informar a autoridade reguladora. Tá? Aí vem na cabeça, tá, mas se eu não informar? Bom, se você não informar e alguém informar, ou seja, se alguém alguém que se sentiu lesado nessa questão do vazamento da informação, as sanções serão muito maiores do que se tu tivesse. É tipo assim, se eu for me entregar um crime, eu vou ser visto de uma maneira. Se forem me capturar e eu ser preso fugindo, eu vou ser visto de outra maneira na hora do julgamento. Tá? E quanto à questão de imagens DS, também se enquadra na LGPD, ou seja, se identifica a pessoa através de imagem, sim, ela vai se enquadrar dentro. Tudo que identifica aquela pessoa, as filmagens, inclusive a questão de reconhecimento facial, é um ponto que está bastante discussão também, mas ela está dentro da lei, porque ele vai identificar a pessoa. Né? Mais alguma pergunta? Informa. Ah, tá. A Patrícia, que é do marketing, está. Na realidade, nós vamos estar disponibilizando também um e-book, tá? Sobre LGPD, ele vai estar disponível nas nossas mídias sociais. Ok? Vocês podem estar baixando ele lá, ou seja, o e-book ele explica bastante sobre o que é LGPD, como é que eu posso estar trabalhando para mim estar em compliance com ela, né? Porque muitas vezes realmente não é uma questão de adquirir produtos ou algo assim, sim, de me adequar dentro da minha estrutura os processos para atender LGPD, né? Então esse e-book ele vai ser bem informativo nesse sentido. Tá? E nós estamos sempre disponibilizando aí no nosso blog, LinkedIn e as outras redes sociais informações sobre a LGPD.
tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, também pode mandar e-mail para nós, no nosso site lá tem como entrar em contato, que nós vamos estar, com certeza, respondendo para vocês o mais breve possível. Ok, pessoal, então vamos encerrando aí. Queria agradecer muito a presença de todos e nós vamos estar disponibilizando essa apresentação aí para quem quiser estar baixando e levando até, porque nem eu comentei, levar é muito importante a direção das empresas estar ciente da lei, que ela existe, a área jurídica das empresas estar ciente da lei, que ela existe, para que vocês tomem as ações para estar tentando entrar em compliance quanto a essa lei. Ok, aí, muito obrigado e um bom dia a todos.